seguinte, esses dias atrás eu fiz uma enquete no Stories do meu Instagram, perguntando se a galera queria saber, receber um informativo para saber a respeito da fonte da madeira, se é considerada ecologicamente correta ou não, né? E aí a maioria lá respondeu que sim, que gostaria de saber, então estou aqui para dar esse esclarecimento aí para vocês. É o seguinte, né? Eu sou engenheiro florestal, né? E basicamente pelo que eu tenho de conhecimento na área, eu posso dizer que fontes primárias de madeira, né? Ou seja, fontes primárias, o que é? A forma como ela é retirada da natureza. Existem basicamente três, né? E essa que eu vou falar aqui, por exemplo, a madeira de restos de construção civil é ecologicamente correta, mas não é uma fonte primária, né? Porque não é dessa forma que ela é encontrada na natureza. Então eu vou falar aqui para vocês basicamente as fontes primárias de madeira tal qual elas ocorrem na natureza, tá ok? Então a primeira fonte primária, né, e eu acredito que é até a mais fácil de se considerar como ecologicamente correta, é madeira de reflorestamento, justamente porque desde o princípio ela foi criada, plantada e conduzida para essa finalidade, né? Ou seja, o produtor, a pessoa, seja lá quem for, que inicia um plantio florestal, ele já faz com aquela finalidade de plantar, fazer o plantio florestal, conduzir, para dali um tempo poder comercializar aquela madeira, seja da forma de lenha, de papel e celulose, enfim, né? Madeira de reflorestamento no Brasil, por exemplo, a gente pode citar plantios de eucalipto, plantios de pinos, plantios de teca, né, tá? E existem vários outros exemplos de madeira de reflorestamento, tá? Mas essa é uma das fontes primárias de madeira existente. Outra fonte primária de madeira é os que são chamados de planos de manejo florestal sustentável, tá? De forma resumida, para vocês entenderem o que é um plano de manejo. É o empreendedor, ele numa floresta nativa, ele ir lá e retirar, derrubar algumas árvores daquela floresta, mas de forma sustentável que garanta para gerações futuras e para o próprio ciclo da floresta a continuidade daquele recurso. Então, existe uma legislação específica que regulamenta isso no Brasil. O empreendedor pode fazer isso com algumas espécies que são permitidas em lei. E ainda assim, para essas espécies, quando ele entra na floresta para fazer aquela exploração, ele não pode retirar todas aquelas árvores daquela espécie. Ele tem que selecionar de acordo com o diâmetro, com a altura, com algumas características que são previstas, né? De forma que ele vai retirar algumas, mas as que vão continuar na floresta vão garantir a sustentabilidade do negócio, tá ok? Então, um bom plano de manejo ele deve obrigatoriamente ser acompanhado e executado por um profissional capacitado, que no caso é um engenheiro florestal, tá ok? Então essa é a segunda fonte de fonte primária de madeira, tá ok? A terceira fonte primária de madeira, digamos que é a mais polêmica, mas também é necessário que todo mundo tenha conhecimento, tá? Que é a madeira de desmate, tá? Sim, mas madeira de desmate é desmatamento, não pode, não. Calma que não é bem assim não, tá? A legislação prevê que caso o dono de uma determinada propriedade, caso ele preserve, conserve adequadamente as áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente, ele tem sim direito a fazer um desmate num percentual da sua propriedade. Atualmente, se for um ecossistema de floresta amazônica, a legislação permite o desmate de até 20% da propriedade. Se for em ecossistema de cerrado, a legislação permite até 65%. Ou seja, a pessoa ela vai estar de acordo com a lei, ela vai estar garantindo a sustentabilidade da biodiversidade, fauna e flora do local. E aí ele tem o direito, sim, de fazer um desmate de acordo com a lei, também acompanhado por um profissional e tudo mais, tudo certinho. Não é só ele ir lá e fazer, isso tudo tem que ser acompanhado desde o começo por um profissional capacitado, tá? Então, uma vez que ele respeita todos esses aspectos, a gente pode sim considerar aquela madeira como ecologicamente correta, porque ele vai estar cumprindo com a legislação, ele vai estar cumprindo com o que deve ser cumprido.
E além disso, naquela área que ele fizer o desmate, além dele poder comercializar a madeira, ele tem também que dar uma destinação para aquela área onde ele abriu, tá ok? Seja com agricultura, pecuária, de alguma forma ele tem que trazer junto com isso um benefício social e econômico para a sociedade como um todo. Tá ok, galera? Então, basicamente são essas três fontes primárias, tá? Madeira de reflorestamento, plano de manejo e madeira de desmate legal, tá? Lembrando, claro que sempre deve ser coibido, é super é errado, né, o desmate ilegal, porque ele infringe a lei, tá? Mas a gente também não pode considerar tudo como ilegal, tá ok? Tem muita gente que faz, aliás, a maioria das pessoas fazem a coisa correta, mas infelizmente tem alguns por aí que fazem errado e aí acaba todo mundo sendo taxado como ilegal. E aí, uma vez que a gente tem conhecimento sobre a origem, a fonte e a forma correta, né, de se extrair a madeira da natureza, é importante que cada vez que a gente vá adquirir esse produto, sempre que você for adquirir madeira, procure saber a origem dela, né? Atualmente, os estabelecimentos que comercializam madeira, eles têm que ter cadastro no órgão ambiental, tá? E isso garante que a madeira que eles compram, ela vem de uma fonte correta, tá ok? Então, sempre que você for adquirir esse produto, madeira, tá? Enfim, verifica a procedência dele. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de alguma coisa, escreve aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para seus amigos, tá ok? Então, valeu, galera.